Graça e paz, irmãos. Me chamo Jéssica e vim contar aqui meu testemunho. Eu moro em Sergipe e tenho certeza que foi o Espírito Santo que me mostrou o canal do Guapo no YouTube. Um dia que eu estava sofrendo muito, chorando, passeando assim pelo YouTube e apareceu o canal do Guapo. E aí foi aí que eu fui entender que eu estava passando por um deserto. E até então, eu era nesse tempo do meu primeiro deserto, eu era afastada dos caminhos do Senhor. Eu estava vivendo um relacionamento abusivo com uma pessoa que eu não tinha forças para me sair dela. Até que uma vez eu lembro que eu me ajoelhei e orei para que Deus colocasse uma pessoa que eu amasse, uma pessoa que eu sentisse algo que eu nunca senti na minha vida. E aí eu lembro que depois que eu criei forças, me saí desse relacionamento abusivo, que eu creio que foi o Senhor que me deu as forças. E aí com 15 dias essa pessoa apareceu, que foi um ex-namoradinho meu, que me achou no Instagram e me adicionou e ficava perguntando por mim ao meu primo, que ele era muito amigo do meu primo também, mas que a gente não tinha assim contato e nem ele sabia que esse meu primo, esse amigo dele era meu primo. E aí ele me adicionou, me achou e a gente começou a conversar e eu nem lembrava assim. Aí foi aí que ele disse quem era, que era meu ex-namoradinho da adolescência, que hoje estava morando na Bahia, em outro estado, eu moro em Sergipe. E aí a gente começou a conversar. Depois de 3 semanas, marcamos da gente se encontrar e eu viajei para Bahia para encontrar com ele. Chegando lá, passamos um final de semana maravilhoso e quando eu vi, minha gente, eu senti algo que eu nunca senti por ninguém. Um amor, assim, coisa de amor à primeira vista mesmo. E aí passamos o final de semana, eu voltei para Sergipe. E a gente ficou se falando por telefone, marcando, né, o nosso próximo encontro pra gente se ver. E as nossas conversas eram muito intensas, coisas assim de muito amor mesmo, assim, eu via que era coisa de Deus. Só que aí, enquanto eu estava aqui em Sergipe, relacionamento à distância é complicado. E eu começava a sair, começava a beber com as minhas amigas, começava a ir para festa. E ele só olhando aquilo e não gostava, porque ele vinha de um relacionamento, ele estava solteiro, tinha 4 anos e vinha de um relacionamento que ele se machucou muito, com muitos traumas. E aí, demorou um mês ainda, eu e ele, né, depois do encontro, até que chegou um dia, no mês de agosto, ele chegou falando que não dava mais certo, que ele estava se envolvendo demais, estava com medo de sofrer e queria dar uma esfriada. Na hora eu disse, tá bom, tudo bem. Mas aí quando eu desliguei o telefone, meus irmãos, eu chorei tanto, mas foi uma dor tão grande, uma dor tão grande. E aí eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Eu tinha aceitado Jesus já no ano de 2015 e eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Até que eu lembro que eu peguei a Bíblia e disse bem assim, Senhor, fale comigo. E aí o Senhor me deu Jeremias 29:11, onde fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos, plano de dar-lhe esperança e um futuro. E aí eu agarrei esse versículo com todas as minhas forças e comecei a pegar um caderninho e a anotar tudo que eu estava sentindo. Ficamos 6 meses sem a gente se ver, mal se falava. Quando falava assim, ele que falava, oi, Jéssica, tá aí? E eu respondia, oi, tô sim. E ele desistia de falar comigo. Eu lembro que uma vez eu mandei uma mensagem para ele chorando muito, que no início eu começava a procurar ele chorando muito, dizendo que estava com saudade das nossas conversas, dizendo que estava com saudade dele. E ele dizia que não tinha como mais a gente voltar a ser como era antes. Isso depois de uns 2, 3 meses. E eu chorava muito, eu lembro que eu chorava muito aqui trancada no quarto, tive quase um início de depressão. Minha gente, do início até hoje é muito intenso isso que eu sinto por ele. E eu sofrendo, e aí eu comecei a escrever cartas para Jesus. E eu escrevia no meu caderninho e eu lembro que uma vez eu escrevi no meu caderninho e pedi a Deus alguém que me ajudasse em oração.
Até que eu conheci uma menina, também pelo Instagram. Eu curti uma página dela e aí ela sentiu que Deus tinha mandado ela falar comigo. E aí ela falou comigo e a gente até hoje somos melhores amigas. Hoje ela me ajudou muito em oração, eu também orava muito pelo relacionamento dela. E aí eu lembro que eu aqui orando, passaram 6 meses. Eu lembro que no mês de dezembro seria meu aniversário. E um dia antes eu me ajoelhei e pedi a Deus que, se fosse da vontade dele, que acontecesse alguma coisa, porque eu não estava aguentando mais. E aí meu aniversário era no dia 23, teve meu aniversário, tudo. Quando foi no dia 26, irmãos, ele apareceu aqui na minha porta. No dia 26 de dezembro, ele apareceu aqui na minha porta. E foi uma surpresa, porque da onde ele mora para aqui, para Sergipe, são 12 horas. E foi uma surpresa, eu agradecia muito a Deus. E aí a gente conversando, ele dizia que sentia muitas saudades de mim, que sonhava comigo, que realmente estava com uma pessoa, mas que não deu certo. E eu, enquanto orava, que ele não falava nada, eu achava que Deus não estava trabalhando. Às vezes eu me revoltava, dizia, meu Deus, eu não quero mais. Tá sofrendo por uma pessoa que não tá nem aí para mim. E aí, quando eu me via, já estava ajoelhada orando por ele de novo. E aí eu lembro que voltamos, foi aquele amor todo. Ficamos durante um ano. E aí eu lembro que tudo que eu escrevia no caderninho aconteceu. Durante esse um ano, às vezes, ele gostava de ir pra festa, gostava de sair, adicionava várias meninas no Instagram. E eu lembro que tudo que eu escrevia, eu pedia a Deus para que ele parasse de ir pra festa, para que ele buscasse ao Senhor, para que ele ouvisse os louvores. Tudo que eu pedia a Deus no meu caderninho, eu via acontecer, eu via o agir de Deus. Até que um dia a gente brigou, porque não ia dar pra gente se ver no mês de dezembro. E a gente estava brigando muito por besteira, acho que por causa da distância. E casar agora não dava, porque ele estava estudando para concurso e ele estava esperando passar em um concurso. E aí eu lembro que eu bebi muito, chamei meus amigos, comecei a beber muito. E aí eu fiquei com tanta raiva dele, porque a gente não ia se ver, que aí eu escrevi para ele, mandei um WhatsApp, dizendo que não era para ele me procurar mais, que ele me fazia mal, que ele parecia uma doença para mim e que ele não precisava me responder. Sendo, irmãos, que depois dele a minha vida melhorou muito, muito mesmo. Eu era bem gordinha, eu emagreci, eu fiquei bonita, eu voltei a estudar, voltei a trabalhar, a autoestima estava lá em cima, eu estava outra pessoa. Ele me ajudava muito também. E aí depois que eu mandei essa mensagem para ele, ele fez como eu pedi na mensagem. Não me procurou mais. Aí eu estou passando agora pelo segundo deserto. Mas nesse segundo deserto está sendo diferente, porque eu estou tendo mais intimidade com Deus. Eu me batizei na igreja, nas águas. Eu hoje tenho o meu cantinho de oração, que é como tem naquele filme Quarto de Guerra. Eu fiz meu cantinho de oração. Hoje eu vejo vários milagres acontecendo aqui no meu quarto quando eu oro, e aí no outro dia acontece. Hoje eu tenho uma conexão, uma coisa surreal assim com Deus. Eu sinto Deus, eu ouço a voz de Deus. E eu tô agradecendo a Deus por estar passando por esse segundo deserto, porque quando Ele restaurar meu relacionamento, vai ser pra gente casar. Eu já estou mais sábia, mais madura, menos insegura. E como tem na tua palavra que a glória da segunda casa será maior e melhor do que a primeira, eu creio que vai ser assim. E durante esse segundo deserto, moro eu, minha mãe e meu irmão. E aí teve um dia que eu estava aqui deitada em minha cama no meu quarto, como meu irmão estava deitado no quarto dele. E aí eu estava dormindo e eu escutei uma voz muito forte em meu coração que dizia: Jéssica, levante e vá olhar seu irmão. Quando eu me levantei, que eu fui olhar o meu irmão estava tendo uma parada cardíaca. E aí eu entrei no quarto dele, quando eu ouvi assim, eu comecei a gritar por minha mãe. E ele olhou assim para mim e disse: Jéssica, eu vou morrer. Quando ele parou de falar isso, ele apagou.
E aí eu lembro que eu batia muito assim nele, batia minha mãe, batia muito assim no rosto dele, e ele não respondia. E eu lembro que eu fui pra sala aqui da minha casa já estava cheia de gente, e aí eu fui no hospital, que eu moro aqui próximo ao hospital, a ambulância não tava, o médico tinha ido almoçar, e aí eu lembro que eu voltei pra casa, e é como se o Espírito Santo me empurrasse, e eu me ajoelhei. E eu comecei a clamar por Deus, pedindo a Deus que fizesse com meu irmão, como ele fez com Lázaro, que ressuscitasse meu irmão. Porque eu creio, eu sabia que Deus era poderoso para fazer, para trazer meu irmão de volta. E aí eu me levantei, lembro que o Espírito Santo fez, tipo 2 murros assim no coração dele e uma respiração boca a boca. E foi isso que eu fiz, meus irmãos. E quando eu fiz, meu irmão voltou, assim, procurando aquele fôlego, assim, procurando aquele fôlego. E aí a gente levou ele para o hospital, só que no hospital aqui do interior não faz exame. A gente tem que levar ele para o hospital da capital. Voltando aqui para casa, ele lá aqui no hospital do interior, ele foi medicado, tudo, e voltamos aqui para casa para ele tomar banho, trocar de roupa, para a gente ir para a capital. Chegou aqui em casa, ele tomou banho, trocou de roupa, e aí ele disse: Jéssica, eu tô tonto. Quando ele disse que eu tô tonto, ele caiu novamente no chão e começou a ter várias convulsões. E aí eu lembro que eu corria, a casa encheu de gente novamente, os vizinhos aqui ajudando, e eu lembro que eu me ajoelhei aqui na porta da minha casa e comecei a gritar: Jesus, o Senhor não faz nada pela metade, Jesus, traz meu irmão novamente, Jesus. E aí a gente levou ele para Aracaju, e chegou lá em Aracaju que a gente fez os exames, meus irmãos, pasmem, os exames do meu irmão não deram nada, porque com Deus é assim, né, quando é Ele mostra que é ele e deixa os médicos assim desentendidos, sem saber o que aconteceu. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu. E para a honra e glória do Senhor, meu irmão está em casa, meu irmão está curado, não deram nada nos exames. E ele está aqui vivendo normalmente, tendo a vida dele normalmente, sem nenhuma sequela, sem nada. Então é isso, meus irmãos, eu estou aqui no meu segundo deserto, mas estou mais calma, não estou muito ansiosa e creio que Deus vai restaurar novamente meu relacionamento e para melhor. Por isso que eu digo a vocês que não perca a fé, não perca as esperanças, porque quando a gente pensa que Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Ah, detalhe, meus irmãos, eu lembro que o meu futuro marido dizia que se relacionou com a menina, e eu lembro que a amiga dele chegou para mim, que também é muito minha amiga, disse que a menina inventou umas histórias com ele, disse que estava grávida, que tinha que casar e que não sei o quê. E eu lembro que depois ele descobriu que era tudo mentira, que a menina era amiga do médico e o médico enganou isso, que não tinha bebê nenhum, que era tudo uma farsa dela. Enfim, eu também nem procurei saber mais o que aconteceu, eu deixei para lá. E eu lembro que eu pensava que quando Deus estava em silêncio, que Deus não estava ouvindo minhas orações, Deus estava lá num outro estado, trabalhando, porque Ele disse que morria de vontade de falar comigo, mas que não tinha coragem. Então, meus irmãos, quando você pensar que Deus está em silêncio, Deus está trabalhando, apenas aguarde, apenas confie, entregue nas mãos dEle e deixe Ele trabalhar. O nosso trabalho só é orar e confiar. Quero agradecer também a Guapo pela oportunidade. Que Deus te abençoe, meu irmão. Esse seu canal de bênçãos. Você não sabe o quanto você me ajudou, o quanto confortou meu coração, o quanto você secou minhas lágrimas com seus vídeos engraçados. Que Deus te abençoe.